conversar com a Auricelma, corredora, que vocês estão vendo aqui, ó, quanto de medalha essa menina tem até ultra, então não é fraca. A Auricelma é de Joinville? Não. Não? Não. Da onde tu é? Eu sou do interior do Paraná, eu sou o que aqui em Joinville chamam de VIP. VIP? Mas sou mais joinvilense que paranaense, porque estou com 43 anos, vim pra cá... Menina ainda? Menina, eu vim aos 9 anos a primeira vez, morei até os 14, aí meu pai resolveu voltar, porque nós tínhamos um sítio lá, e ele queria cuidar, voltamos pra lá. Que legal. E retornei em 1998, daí, com 18 anos já. 98, já era mocinha. Já era moça, né? Com 18 anos. Sim, sim. Já corria naquela época? Não, já era quase uma corredora. Quase. Demorou alguns anos. Tá. E aí, a tua família tem alguém que gostava de esporte? Não. Agora que tem a internet, Facebook, você vai conhecendo familiares mais distantes, né? A linhagem mais distante. Sim, primos. Primos distantes, tem algumas pessoas que gostam. Tem alguns que são da área fitness, né? Sim. Musculação e tal. Mas a maioria não tem esse histórico de corredor ou de que gostasse de algum tipo de esporte. Certo. E aí você veio pra cá, começou a estudar. Estudei, isso, a gente começou a trabalhar, né? Porque Paranaense veio para Joinville para trabalhar. E com certeza meus pais vieram com essa esperança de dar uma vida melhor, porque éramos duas filhas meninas, né? E aí já só vocês duas? Só, depois, não, daí veio, da primeira vez as duas. Tá. Voltamos com mais um, adotamos o meu irmão, que está conosco até hoje, fez 28 anos esse ano. Adotamos ele com 5 anos, eu tinha 15, né? 5 anos. 5 meses. 5 meses. Na época. Que bonito isso. E aí voltamos em 3, né? 2 meninas e um menino. Então eu fui trabalhar e estudar, né? Estava no 2º grau na época, aí fiz um curso técnico e essa ideia de corrida, a gente via correndo quem? Militar na rua, né? Os atletas, a São Silvestre, isso meu pai tinha quase que um hábito, assim, de sempre acompanhar a São Silvestre, porque meu pai faz aniversário dia 1º. Legal. E aí tem uma história de que se ele tivesse nascido no dia 31, o nome dele ia ser Silvestre. Sério? Que legal. E aí o nome dele é Antônio, né? Mas ele tinha esse hábito, e eu me lembro disso, que ele gostava de assistir, né? E tinha até que era à noite mesmo prova, né? Então você conhecia a corrida. Fechava o ano literalmente com a corrida. Só que aí ali aos 18 anos já tinha essa ideia de academia. E eu sempre fui muito incomodada com a questão de peso, porque eu nunca fui muito alta, né? Então. Mas também nunca foi gordinha. Muito não, mas assim, era meio chatinha, sabe? Mulher, 1 quilo, 2 quilos. Vaidosa, vamos colocar como vaidosa. Então, comecei a trabalhar, e aí eu acho que com 18 anos eu comecei a frequentar a academia. Tá. Aí a parte do cardio, né, que era a esteira, eu nunca gostei muito da esteira, porque ela é chata pra mim, né? Tem pessoas que gostam, né? Certo. E aí aí passou 18, 19, 20, 21, eu tava com 23 anos, eu tava na faculdade, e aí eu conheci uma pessoa na época... Faculdade dele? De jornalismo. Que falou, por que você não corre, né, na rua, já que você não gosta de esteira e tal, vai correr pra rua. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando, mas será? Como é que corre, né? Eu fui atrás de pesquisar. Não tinha relógio, não sei se existia, acho que existia, mas eu não tinha acesso a isso. Era um pouco. Mas já tinha celular tinha e tinha internet. Assim, que era tudo, assim, lembra? Aí baixei o aplicativo, peguei o tênis lá da academia e fui correr, né? Ruim, dedo estourado, unha, né? Mas era assim. Sim. Só que eu gostei. Eu gostei, né? Sofreu, mas gostou. Sofri, mas gostei, né? Me fez bem aquilo. Ao invés de mas você correu onde? Só na academia? Só na esteira? Não, daí eu fui pra rua. A academia eu já fazia um tempo, mas não gostava muito da esteira. Que rua que você corria? Lá do bairro Vila Nova. Na Vila Nova? Em Vila Nova. Meus pais moram lá ainda, né? Hoje eu moro aqui no Bom Retiro. E eu corria lá no meio das arrozeiras. Ah, que delícia! Ali na área rural. Run, então. Mais ou menos isso. Mas claro, comecei fazendo ali 1 quilômetro de um poste para o outro, como todo mundo começa, né? E você vai se experimentando.
Aí depois, ao invés de fazer a esteira na academia, eu ia de casa para academia ou da academia para casa correndo, né? Substituía ali o cardio. E aí eu acho que já tinha me tornado uma corredora, né? Controlava ali no... Tinha outras meninas que corriam com você, só você? Não, era só eu. Tanto que na época, assim, alguns conhecidos, amigos lá do bairro me chamavam de a corredora das arrozeiras. Legal. Ó, corredora das arrozeiras. Porque só eu corria. Claro que de vez em quando tinha um ou outro que, vou acompanhar, vou pra academia, vou voltar com você e tal. Sim. Mas era mais eu mesmo, assim. E aí provas, né? Daí começou a surgir naquela época uma prova ou outra e eu não me lembro. Não eram tantas como hoje. Não ouvia se falar muito em provas, né? Não me lembro como que eu cheguei a saber dessa prova. Tá aqui, o troféu da primeira prova. Da primeira? Da primeira, porque daqui ele tá judiado já. Tá meio bambo. Tá meio bambo. Terceiro lugar geral, ó. Terceiro lugar geral, 5K. Então, essa prova foi muito engraçada. Porque... Olha a frase que tem nesse troféu. O corpo é o nosso maior patrimônio. E é verdade. E aí, Rui, você tem que me cortar, porque eu sou de falar Fica demais. Vontade, eu sou quieta, mas quando eu começo a falar, eu falo demais. E me inscrevi nessa prova, acho que era uma prova da prefeitura, uma prova temática, né, da consciência negra. Fui lá fazer a prova. Sem tênis adequado, sem roupa adequada, não tinha relógio, tinha celular, né, para marcar. Foi onde a corrida? Foi ali na Beira Rio. Beira Rio, Corville, que organizou na época, né? Aí tinha aquela família, agora eu esqueci o nome do pessoal que era corredor tradicional, aqui em Joinville, Escobal e tal, né? Aí ali eu já estava me informando de como que era a corrida em Joinville. Largou, eu só pensei, tenho que correr mais rápido possível. Tem que chegar na frente. Eu corri desesperadamente. Eu não sabia. Você não tinha treinado? Não tinha treinado. Não, eu corria, sei lá, 2, 3 vezes por semana. Tá. Mas eu falei, eu preciso correr rápido, porque aqui é uma prova, né? Então tem que correr rápido. Tinha muita gente? Mais ou menos. Só sei que foi muito engraçado. Eu cheguei em terceiro lugar geral, 5 quilômetros. Ninguém sabia quem que é. Meu nome já é estranho, Auricelma, que vai lá e chega em terceiro lugar geral na primeira prova, né? Minha mãe foi junto me acompanhar. A única vez que ela foi, ela disse, nunca mais eu vou, porque eu não quero te ver sofrer. Enfim, cheguei cansada, bem desgastada, né? Não estava preparada, não tinha preparo para competir. Mas cheguei, fiquei muito feliz e aquilo me empolgou, né? Tanto que estou aí, esse ano faz 20 anos. 20 anos. Não parei. Não parei. É das antigas, pessoal. Mas vamos retomando, né? Antigamente não era como hoje, né? Hoje a gente tem. Dá para escolher a prova que você quiser colher no final de semana. Quer correr. Tem prova no Brasil todo, em todas as cidades. Se não tiver em Joinville, você pode ir em Curitiba, Jaraguá. Sempre tem prova, né? Não tinha. Tipos de tamanhos. Você não consegue acompanhar. E aí a corrida ela ficou por muito tempo na minha vida como o esporte para queimar calorias, né? Eu ia para academia e a corrida. Só que daí depois que eu entendi como que era o 5K, 10K, eu comecei a treinar um pouco mais, né? Agora, planilha, quando que entrou na minha vida? 2016. Relógio, 2018. Estão vendo? Melhor. Mais novos, começa a correr. Com coisa. Relaxa. Não precisa nada disso. Tênis adequado para uma prova igual ontem que eu corri do Jack, né? Ano passado eu comprei um tênis legal, assim, né? Senão você vai adaptando. E o importante é correr, né? E eu sempre tive para mim que a corrida de rua, ela é tipo uma terapia, né? Ela não pode ser algo que te desgasta demais. As pessoas escutam, meu marido é um incentivador, né? Você tem que treinar, você tem perfil, você consegue chegar. Só que também o conseguir chegar exige de você, né? Então, assim, treinos, aí vem lesão, também pode ocorrer, porque você está exigindo, né? Os atletas passam por isso o tempo todo, né? É fácil ser um atleta, né? Então, a gente que não corre de forma profissional, né? Tem que soltar, às vezes, o pé um pouquinho, porque tem que ser legal, né? E eu quero correr, sei lá, o resto da minha vida. Com prazer, com prazer. Porque isso realmente faz muito bem. E a corrida de rua também, Rui, eu digo assim que ela transformou a minha vida, né? Porque uma coisa que começou lá atrás,
para manter a forma e tudo mais, hoje, né, 20 anos depois, eu olho e falo, olha só, nesse ponto aqui, eu fui correr, quanto isso me fez bem, né? Eu tive um problema de saúde grave em 2014, que me afastou um pouquinho, né, da academia e da corrida também. Aí fiquei 2 anos parada, né? E aí, pode contar o que foi? Posso? Ano passado, até já vou ilustrar aqui, deixa eu achar aqui para vocês. Eu vou cuidar porque pode ser que eu me emocione para falar, então... Fica à vontade. Ano passado eu participei da prova da ProRim, eu fiquei em segundo lugar. E... Pode. Abre o coração. Então, em 2014, eu tive uma pielonefrite. O que é isso? Eu comecei a ter infecções urinárias seguidas, né? E essa infecção, ela subiu pro meu rim, se tornou uma pielonefrite. Então, foi tudo muito rápido e eu fui parar no regional e eu Muita dor. Muita dor. Quem tem pedra no rim vai entender o que eu estou falando. A dor renal a dor renal, ela é dilacerante. Eu tive filho há 2 anos. A dor renal é muito pior. Eu não tive parto normal, né? Mas assim, eu comecei a ter os sintomas ali, né? Nem cheguei a ter. Eu acho que é pior. Assim, foi muito ruim. Já me voltei ao normal. Então, essa pielonefrite, né, me derrubou. Eu fiquei 20 dias internada no regional. O pessoal da ProRim de 20 dias. Porque o que acontece? Quando você chega com infecção lá, eles vão investigando para ver o que aconteceu com você, onde é que você errou. Então, realmente eles deram uma investigada em minha vida. Foi um período ruim, assim, eu tinha saído de um relacionamento doentio, eu tive uma série de problemas emocionais, né? Então, eu acho que tudo isso, né, colaborou para o desenvolvimento disso. Essa prova da ProRim, ela foi muito significativa, né, ter feito ela ano passado, porque me reconectou com esse passado, né, lá em 2014, onde, como a gente contando, eu tive uma pielonefrite. Isso me deixou fora das pistas, né, em qualquer esporte. Por quanto tempo? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Sem correr? Sem correr. Você conseguiu? Eu assim, até tentei. Posso falar uma coisa? Que no hospital, quando eu fiquei doente, né, foi tão difícil para mim deixar as coisas da minha rotina, porque eu era muito agitada. Eu andava no hospital, da baixo para cima, fazia caminhadas. Dentro do hospital, nos corredores? Dentro do hospital, né? Nos corredores. Fazia. Fiquei 20 dias lá, então, né. Mas eu acho que às vezes a mais vem para bem, né? Acho que eu precisava realmente desacelerar naquela época e repensar várias coisas, né? Então, aos poucos, eu tentei voltar para a academia, mas aí já não era tão legal, eu acho que eu não estava bem ainda para voltar. Aí parei, aí depois voltei de novo para a academia, mas bem com calma. E aí entrou o grupo Mulheres à Pista na minha vida. Opa! Em 2016. Eu comecei a olhar na internet que tinha de prova e tal e vi que... aí não sei como que eu cheguei a encontrar, acho que foi através da matéria das meninas, do jornal, a notícia lá, a Carolina e a Fernanda, né? E aí eles tinham um blog e aí eles sorteavam coisas e tal, né? E eu fui lá e me inscrevi numa daquelas promoções, no sorteio. Ganhei. Para participar de uma prova do Subway lá em Balneário Camboriú. E era em novembro a prova. Ganhei inscrição. Você já podia correr? Isso é um sinal. Já podia correr. Tá. O que faltava era eu realmente me retomar e com coragem e tal. Falei, isso é um sinal. Então, já que eu ganhei, agora eu vou voltar a treinar, né? E aí voltei a fazer minhas corridinhas e estava na academia, aquilo me deu uma motivação. Depois assim, conheci o grupo Mulheres na Pista, que na época era um grupo que se formou através do blog da Carolina Splíssigo e da Fernanda, que hoje virou uma corrida de rua. Verdade. Elas são minhas colegas de profissão. Tem troféu ali. Tem troféu do ano passado. Da primeira prova eu não corri porque eu estava machucada e só caminhei. Tá. Mas na segunda do ano passado eu participei também e consegui pódio. E ganhei o sorteio, corri, conheci o grupo, fiquei um tempão correndo com eles no final de semana, a gente se juntava para correr. E também foi de uma brincadeira do grupo Mulheres na Pista que eu avancei ali de 5 e 10 quilômetros, lógico, então em 2003, nós estamos falando lá em 2016. Só em 2016 que eu comecei a pensar em correr acima de 10 quilômetros.
Porque eles fizeram uma Você brincadeira. antes nisso? Não. Não tinha vontade? Não, tava bom dar 10 pra mim, tava bom assim, né? Aí eles marcaram um treino que era icônico também pela São Silvestre. Vamos fazer um treinão em Joinville no dia 31 para acompanhar os 15 quilômetros da São Silvestre. Tá. E eu não consegui ir. Eu não lembro se foi questão de trabalho, eu não consegui ir na parte da manhã nesse treinão. E daí eu lembro que eu fiz sozinha lá no Vila Nova os 15, não, eu vou fazer. Fiz os 15 quilômetros e foi muito bom. Daí eu ainda mandei pro pessoal no grupo, né, foto e o tempo que deu e tal. E o pessoal falou, olha, você pode fazer uma meia maratona? Opa. Né? Você correu bem e tal. Eu, nossa, será que eu posso correr 21 quilômetros? Né? Aquela coisa assim, 21 quilômetros é muita coisa quando você não corre ainda, claro. né? E, enfim, botei como objetivo, vou correr a próxima meia maratona de Joinville, que daí foi Seria do ano seguinte? Do ano seguinte, tem essa medalha aqui, que eu acho ela bem linda, né? É bem bonita mesmo. Essa foi a minha primeira meia maratona, 23ª meia maratona de Joinville. Você veja, eu corri em 2003 e eu fui participar da primeira meia só na 23ª, né? Cada um tem seu processo. É um amadurecimento. Fiz a prova e essa prova rendeu muita coisa boa, porque o jornal na época incentivava bastante muitas matérias de corrida, né? Sim. E como eu sou da área de comunicação, a gente conhece todo mundo, né? E aí eles tinham, a pauta era fazer uma matéria relacionada à meia maratona com pessoas que iam participar. E a jornalista que ficou encarregada da prova de fazer a matéria me conhecia e falou, você não faz, vamos lá fazer as fotos, você não dá entrevista pra gente, falei, vamos, você né? Virou a pauta. Aí eu fiquei famosa. Meu momento fama, saí no jornal. E a matéria rendeu bastante, fosse hoje era curtidas, né? Likes por todos os teve bastante alcance, fizeram uma outra matéria e enfim, só sei que até na largada da meia o locutor falou meu nome porque eu tinha saído no jornal, foi muito legal. E foi incrível, né? Até essa semana eu estava falando com alguém que ia correr a primeira meia e eu falei assim, se prepara, porque você vai se apaixonar, porque é muito gostoso fazer, né, treinos e provas mais longos, né? E teu corpo acaba se viciando naquilo, na endorfina, né? E na minha primeira meia maratona, sinceramente, eu fiquei uns 2 dias assim, muito pilhada, né? Eu queria mais daquilo, né? E aí foi quando eu comecei a treinar, em 2016, que eu comecei a treinar com planilha. Eu falei, agora eu quero fazer isso direito, né? Aí comecei a fazer com planilha, não é fácil. Com quem que você treinava, lembra? Eu comecei na época com a Elis. A Elis hoje em dia mora no interior do estado, é atleta. Ela que te orientava. Ela que me orientava, ela que começou a fazer a minha planilha. Daí ele se mudou e aí eu comecei a fazer com sempre fiz planilha online, né? Comecei a fazer, mas sempre com indicação de alguém do grupo que você participa. Sim. Com um treinador de Curitiba, depois fiz com o Jurandir Couto, que também é aqui. Fez com o Jura também? Fiquei acho que uns 2 anos com o Jura. Eu ganhei essa época aqui da Unimed, foi tudo com o Jurandir também. Então assim, a planilha se você faz, se você é constante, né? E daí tem a questão também de você dormir, se hidratar e comer bem. Tem que dormir, tem que se hidratar e comer bem para fazer a planilha direitinho. Entenderam, né? Dormir, se hidratar, comer bem. E como eu falei, treinar. E quando você tem uma planilha, você é mais regrado, também tem mais chance de se machucar, de ter problemas e tudo mais. Agora eu falando que é um tombo. Correndo, treinando? Correndo, bobeira. Sim, tipo. Na rua? Na rua, Foi o meu 3º, né? Eu acho que que ainda. Mas se machucou muito, não, né? Dessa vez sim, eu não sei se eu tava muito rápido, porque era meio uma descida, assim, sabe? Então, eu me segurei ainda, porque daí bateu a parte do queixo, ombro, quadril, né? E é osso, então isso doeu bastante, ficou doendo ali. Fiquei uns 2 dias com bastante dor no corpo, né? Mas os ralados, uma semana já melhorou. Sim. Ninguém tá livre de acontecer Com isso, certeza. mas isso é o de menos, o pior é uma lesão mais grave, né? Então, qualquer coisa que eu vejo de diferente no corpo, eu já paro tudo, vamos ver o que está acontecendo, né? Porque a gente tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa. Tem a vida, né? Tem a vida, não é profissional, né? Não dá para parar tudo para se tratar, né? Sim. Então tem que se cuidar. Tem uma outra história de corrida também, você quer saber? Vai lá, na minha vida. Primeiro você me conta dessas tantas corridas que você falou, citou a meia, qual que marcou mais, assim, essa tua trajetória até então? E assim você fala, essa eu guardo com carinho, porque
mexeu comigo? Acho que a primeira, não tem uma, tem Várias. Destaca três. Então vamos lá. A primeira, a estreia foi algo que eu não esqueço, assim, lembro do pódio, tudo, até hoje, né? Não tinha foto, eu acho que naquela época não fazia foto, não tinha o foco radical para fotografar a gente. A primeira meia também, porque ela significou um marco, assim, para mim, né? Uma transição daquela corredora ali de 10 anos correndo 5, 10K para se tornar uma meia maratonista. E tem essa medalha que é bem pequenininha. Todas as outras, cada uma tem uma história, né? Mas essa aqui, que é bem pequenininha, bem simples, né? Mas essa é a primeira medalha da Ultra do Piraí, de 50 quilômetros. Eu fiz 50 quilômetros. A galera dos madrugadeiros. Esses caras são punk, né? Eles são demais. Depois eu fiz as outras com menos quilometragem. Foi uma loucura ter feito, mas eu sou... Você curtiu? Eu curti, mas eu fiquei mal um tempão pra mim. Ficou mal? Eu treinava com o Jurandir na época, ele falou que era demais pra mim, mas eu disse, não, eu vou de boa, porque não tem como tu não ir de boa lá, né? É muita subida, tem que ir de boa, né? Você literalmente anda na subida, não tem como. Só que é um volume muito alto, né, de quilometragem e de sobe e desce, né? Então eu fiquei ali alguns meses, né? Até fiz fisioterapia e tudo mais. Nossa, te machucou? Não, parece que o corpo reagiu de uma forma. Eu fiquei um pouco inchada. Estranhou, né? Estranhou. O volume era alto, né? Saí de uma meia maratona, tinha corrido até 30 quilômetros, né, naquela época, já para 50. E até hoje eu não fiz uma maratona. Mas a outra eu já fiz. Já subi a Serra Dona Francisca também, que não foi prova, mas foi treino. E é maravilhoso, né? É gostoso. Nossa, um treino tanto. São momentos e sensações assim que você leva para o resto da vida, né? Você está falando de vida. O que a corrida já te ensinou para tua vida? Eu comparo muito a corrida com a vida, né? Pois é. Porque a gente tem ali 5 km, 10 km, 15, 21, uma maratona. E o que ela já te ensinou? O que ela mexeu com você a ponto de, olha, eu era assim, agora eu sou assim? Constância e resiliência, né, para tudo. Eu sou uma pessoa que tem na essência isso, mas talvez se eu não tivesse me tornado uma corredora, eu tivesse me perdido um pouco mais. Com tudo, com maus hábitos, né? Vamos colocar o que? Bebida, festa, que todo mundo tem isso na vida, né? Não sei se eu não fosse corredora, se lá quando eu era mais jovem isso teria interferido, né? Mas eu sempre tinha corrida, eu gostava de correr, eu precisava estar bem para correr, né? Então, de uma forma... Você era mais regrada por conta disso, né? Eu acho que se não fosse corrida, tu teria, sei lá... Não sei. Seguido outro caminho. E ela te traz muitas coisas boas no sentido, assim, de amizades, pessoas, né? Aí a história que eu ia te contar antes de contar as provas que mais significaram para mim, eu conheci o meu marido, né? Nós somos casados há 3 anos, tenho um filho de 2, e quando a gente se conheceu pelo aplicativo, a gente marcou para ir correr. Moderno esse casal. Moderno. Nós somos velhinhos, mas nós somos modernos. Aí marcamos, conversando, se conhecendo, aí fazer o quê? Eu vou correr amanhã, tinha 20 quilômetros na planilha. Treinava com o pessoal de Curitiba na época. Tava treinando para meias, né, ali. Aí eu tenho 20 quilômetros, se você quiser fazer comigo, a gente... Convidou o marido. Convidei, né. Ele foi. A hora que eu desci, né, do apartamento ali, ele veio, poxa... Eu falei, não, mas vamos correr 10, né, que você não está acostumado a correr. Ele já tinha participado de provas também, mas não era um corredor tão assíduo assim. E aí corremos os nossos primeiros 10 quilômetros juntos, nós nos conhecemos e estamos juntos até hoje, literalmente correndo. Que legal, começou então também pela corrida, o amor. Pela corrida também, aí juntos a gente se motiva, né. Você falou que ele te dá muito apoio, isso é muito legal. Bastante, ele me incentiva, né. Com presentes de corrida, é importante. E também, né, motivando, que faz bastante diferença, né? Alguém que te leva pra frente, né? Verdade. E juntos a gente, na época de namoro, noivado, corremos muitas provas juntos.
Agora ele está machucado, está correndo há um tempo já e continua me incentivando, né? Juntos a gente montou uma marca de produtos para corredor de rua. Vamos falar disso. E tem sido assim fantástico. Então a corrida ela mudou a minha vida nesse sentido, sabe, Rui? Porque teve os pontos onde eu precisei dela para me reconectar comigo mesma, né? Onde eu busquei um ciclo de amizades saudáveis com pessoas. Hoje até publiquei um reel lá falando assim que a corrida ela faz isso, ela tem um propósito de unir pessoas que estão buscando a mesma coisa. E a gente busca através da corrida nada mais do que ser feliz de algum modo, né? Se você caminhando é feliz, caminhe mais, né? Se correr te faz feliz, corra mais. Se participar de mais provas, né? Te fazer, participe de mais provas. Então eu acho que a corrida ela tem esse propósito de conectar pessoas que estão buscando a mesma coisa, né? É bem mais que... Claro que é muito legal você correr e estar num ponto de competir, chegar num pódio, não tem preço, mas a mesma sensação de subir num pódio é a mesma sensação de quando você corre, por exemplo, a primeira vez que você passa aquela linha de chegada, sabe? A maioria de nós choramos, você chora. Sim. Porque né? É uma que seja mais vitória. E nos treinos também acontece isso, né? Quando você não está bem, que você consegue... E tem dias que você está horrível, não está bem. Não sai do lugar, né? Nós mulheres, né, que tem a questão hormonal e tudo mais, não está bem. E aí você tem lá o treino para fazer. Mas eu não estou legal, mas eu não vou. Vai. Quase 100% das vezes você volta melhor do que foi. E às vezes o treino fica até muito melhor do que você imaginava. Muito melhor. Você fala assim, que treino, o que é isso? Eu pensei que eu estava ruim, né? Então é isso, assim, a corrida realmente ela mudou e vem mudando a minha vida. Hoje eu treino com planilha, tento fazer tudo bem certinho, não estou conseguindo ainda, né? Porque eu sempre falo, todo mundo que me procura, não adianta correr, não aconselho a correr todos os dias, a não ser que você realmente esteja num nível muito bom para isso, mas não é só correr, é fortalecer, é dormir bem, é se hidratar, é comer bem, tudo isso, né, vai te tornar um corredor melhor, no sentido de ter um pace bom, ou de participar de muitas provas, que tem que ter muita resistência, né? Sim. E automaticamente você vai ser uma pessoa melhor fazendo tudo isso, né? E é legal você estar falando isso, porque a Auricelma é uma corredora como você que está assistindo, somos corredores amadores, não somos profissionais. Então é gente que tem que trabalhar, gente que tem que acordar cedo, tem que cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar da família. Todos esses afazeres, diferentes dos profissionais que ganham para isso, que têm tempo para isso, a gente sabe do quanto vamos dizer assim, para nós, né, que somos amadores, importante esse pequeno tempo que sobra para o esporte, né? Então a gente dá um valor parece que muito maior, né? Sim. Então essas dicas que a Luciana está passando para vocês é legal também, Cuidado com a alimentação, cuidado com o sono, cuidado com a alimentação, com os treinos, né? A hidratação. A hidratação, a constância, né? Que faz uma diferença danada, né? Porque às vezes a gente começa, desiste, aí pula para outro esporte, desiste. Então é legal ter aquela constância para poder evoluir, aí ganhar troféus, melhorar. E praticar outros esportes também, que um complementa o outro, né? Você vê hoje em dia muitos corredores que fazem pilates, fazem musculação, que mais? Yoga. Acho que todos, quem tem tempo de fazer, né? Eu acho excelente, porque trabalha várias partes musculares do corpo, vai trazer também relaxamento quando precisa, né? E aí você consegue fazer de uma forma muito agradável, né? Agora, aquele tipo de treino exagerado, aquele excesso, vai te fazer o quê? Desanimar, como todo esporte, né? Então, tem que ter a medida certa para aquilo que você precisa fazer. E eu acho muito importante a gente frisar, né? Ninguém está querendo aqui vender planilha nem nada para ninguém. Mas quando você treina com planilha, você consegue ter isso mais organizado, né? De saber o que está fazendo e para onde está indo, com alguém que está com alguém que está te orientando. Então, se você está correndo um tempinho já, participou de algumas provas, né, e quer fazer isso de uma forma correta, que faça bem para você, né, busca uma planilha digital, alguém que possa te auxiliar, porque faz a diferença.
Muito, né? Faz bastante Senão a diferença. gente fica meio perdido, né? Fica. O que eu vou fazer hoje? Não sei, vou correr 5. Aí dia seguinte, corre mais 5. Você não tá focado. E a gente né? tem hoje um volume de informações pela rede social muito grande, né? De todo mundo que corre e também dá suas dicas, né? Sobre o que faz. Claro que a maioria deles sempre fala, isso é bom pra mim, né? Mas aqui é quando a gente está empolgado, às vezes a gente fala assim, mas o fulano fez isso hoje, eu também vou fazer aquilo, aquele outro. E aí às vezes você desanima, porque exagerou. Exatamente. Né? Então tem que ir com cautela e eu acho que a ajuda profissional ela é fundamental, né? Para você se regrar e fazer bem para você também. E acaba sendo um exemplo para os outros, né? Muito bom. Não vamos falar agora dessa empresa, vamos falar na sequência. Eu quero gravar um outro para a gente falar dela. Tá bom? Pode? Só estou abrindo um parênteses aqui porque depois eu corto lá. Tá. Mas o que eu quero que você dê agora, o passe para os nossos que estão acompanhando aí, tanto pelo podcast quanto pelo YouTube, deixa uma mensagem, fale como mulher também, corredora, como mãe. O que você diria para essas pessoas que estão nos acompanhando a respeito do esporte, a respeito da corrida, a respeito da vida que envolve aí o atleta amador? O que você conta aí? Que mensagem que você deixaria aí para a gente fechar? Eu estou falando isso porque tem neném na casa e de repente o neném acorda e a gente não consegue terminar a nossa entrevista. A vida como ela é, né, gente? Você vai lá. A corrida de rua, assim como eu falei para vocês, ela mudou a minha vida, ela pode mudar a vida de todas as pessoas. Né? Claro que existem pessoas que têm algumas limitações, não é todo mundo que pode correr, mas se você pode correr, se você quer buscar um esporte, pratique corrida de rua, né? Pega o seu tênis, vai de um poste para o outro, vai devagarzinho, vai no teu tempo, respeite o seu tempo, aprenda a se disciplinar, a entender que não adianta você ficar, por exemplo, olhando um monte de coisa até tarde na rede social e dormir às 2 da manhã e querer acordar às 5 para correr. Você vai conseguir fazer nas primeiras vezes. Depois isso vai te prejudicar. Tem que dormir, tem que comer bem, tem que se hidratar, porque senão você consegue fazer muito bem por um tempo pela empolgação, né? Mas o que faz você ser constante e correr por muitos anos, o resto da sua vida, porque a corrida faz bem, é você ter constância e fazer de uma forma disciplinada. Isso a gente pode ver todo mundo falando, né? Quem está bem, que está correndo aí, é isso, é regra e disciplina. É claro que no mundo digital tudo parece mais fácil e mais simples, né? E não é bem assim para todo mundo. Quando a gente olha lá um vídeo motivador, aquela pessoa, ela se dedicou, ela acordou cedo, ela foi dormir cedo, ela se preparou para fazer algo bacana que você está vendo ali. Então, para você fazer igual a ela, você tem que fazer o mesmo. Né? Não é um estúdio de TV montado, é vida real. É vida real, exatamente. É vida real. E isso faz uma diferença, né? Quando você tem essa constância, quando você tem esse cuidado, essa atenção com você. Eu acho que o que a corrida traz também é isso, né? É a atenção que a gente passa a ter com o nosso corpo, com a nossa cabeça, né? Porque a corrida é muito mental também, né? Sim. Nos ajuda a equilibrar a vida, as decisões, né? E para as mulheres, né? Eu acho que o desafio para a mulher não quero puxar ainda aqui, maior, né? ainda maior, né? Porque nós temos as responsabilidades e compromissos com casa, com filhos, as que têm filhos, né? É muito diferente correr solteira e correr casada com filhos, muito diferente. Então, as corredoras que são mães, que são casadas, parabéns, porque não é fácil. Hoje em dia eu vejo que eu tinha muito mais tempo do que eu realmente achava que tinha e não aproveitei, né? Hoje em dia, qualquer 5 minutos eu aproveito. Precioso. Aqui 20 minutos para dar uma entrevista enquanto dorme. Então, o tempo é muito precioso, né? Então, saber aproveitá-lo e de uma forma saudável é muito bom. E eu acho que as mulheres fazem isso bem. E as mulheres que correm, e a gente vê pelo volume de inscrições, muitas como mulheres. tem mulher correndo, né? Estão de parabéns, é muito legal e é bacana que a mulher, uma motiva a outra, uma leva a outra, né? Isso. Muito bem. Quero agradecer demais esse bate-papo, foi ótimo. Se você quiser falar algo mais, fique à vontade. Eu acho que tá bom. Tá bom? Você não fala muito.
A Aricel é uma colega, né, jornalista, a gente estava há tempo ensaiando essa nossa entrevista, foi muito legal, foi ótimo. É bacana a gente ter uma visão assim, né, de quem vive a corrida há tanto tempo. E eu te acompanhava pelo Strava, você nem sabe, né, mas eu te acompanhava pelo Strava já há um tempão. Eu vi que você saía da tua casa, ia lá no Morro do Mirante, voltava. Eu falei assim, mas o que essa menina faz 5 estágios de bicicleta e correndo? Tu pedalava muito também, né, isso é legal. E assim a gente vai, né, aos poucos, conhecendo as pessoas e aprendendo com elas também. Eu acho que a gente cruzava algumas vezes ali no viaduto do São Marcos, né? São Marcos. Eu vindo do Vila Nova e ele indo pra... Isso é muito legal, né? E essas experiências, né, que você passou agora para o pessoal, ajuda muito, né? Muita gente vai se identificar com isso e é legal a gente aprender com o outro, né? A corrida é isso também, né? A gente aprende muito com o outro. E acho que assim, quando a gente começa a correr, eu lembro das provas que eu ia e olhava as meninas no pódio, falava, vai que legal, eu também um dia quero estar lá, e a gente não sabe o que está por detrás disso, né? São pessoas como a gente, que simplesmente estão fazendo certo, né? Então, acho que todo mundo pode, todo mundo tem uma chance uma vez, né? Se o teu objetivo é ser uma corredora rápida, quero correr 5K, quero chegar no pódio, treine para isso, né? Estabeleça uma meta. Pega um profissional lá, um técnico que possa te ajudar e vai em frente. Né? Eu já fiz esse ano minhas metas ali, né? Vou atrás delas. Quais são? Uma delas só. Uma delas, bom, depois da gestação eu não corri ainda 21 km, nenhuma prova também de 10. Então você pode ver que todos os meus troféus são de 5 km. E eu quero melhorar isso, né? Eu quero correr como eu corro no 5, no 10, e quem sabe uma meia maratona, no 21. Por quê? Porque isso te dá mais motivação, né? É muito legal fazer a prova em si, mas quando você vê que aquilo ali te motiva mais, traça um objetivo, né? É só você acreditar e tentar. Acho que todo mundo tem que tentar, né? Pelo menos uma vez. Se você foi, não deu certo, ou não foi bom, tudo bem também, né? Muda o plano, faz uma outra situação, mas eu acho que é importante sempre a gente estar tentando. Tentando para conseguir. Obrigado. Depois você corta, porque eu falei demais. Falou nada, falou ótimo. Não vou cortar. Ficou 10. Querida, sucesso para ti. Parabéns pela tua trajetória, que é linda. Sucesso nessas muitas corridas que vem pela frente. Agradeço que vocês estão aí sintonizados. Não esquece de deixar aquele joinha. Isso é importante. Importante. Compartilhe para as outras mulheres ficarem sabendo também da história da Oriselma. Bons treinos, boas corridas.